sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover línguas estranhas por todos os lados. E desse temporal quero sair molhado e revestido por esse poder. Hoje o impossível vai acontecer, vem! É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse. Chama o produção do ar. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia daqui, glória, aleluia de lá. Inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo no imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmão sendo batizado e dando glória. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Cala a mão pro céu e bate palma lá em cima assim, ó. Enfermidade desaparecer, e já fez o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória continua na igreja. A previsão nos diz que ainda vai chover. Vai chover línguas estranhas por todos os lados. E desse temporal quero sair molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa por esse poder. É a promessa de Deus. Acontecer, debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia daqui, glória, aleluia de lá. Com a bênção nas mãos, vejo milhares de anjos vindo no imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizado e dando glória. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Vai barulho! Joga a mão pro céu, joga a mão pro céu, joga a mão, vai! Joga a mão pro céu, joga a mão pro céu, joga a mão pro céu, todo mundo vai! Diferente agora está inundando essa igreja. Temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso está queimando o pecado, destruindo tudo que aflige você. 500 graus de puro fogo, santo poder, pra fazer enfermidade desaparecer, pra fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover línguas estranhas por todos os lados. E desse temporal quero sair molhado e revestido por esse poder. Hoje o impossível vai acontecer, vem! Com a bênção nas mãos, vejo milhares de anjos vindo no imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui
aqui na frente tem, irmão. Shalom, meu povo lindo! Sejam bem-vindos ao Café com Palavra, a sua live da quarta-feira pela manhã às 7 horas. Que coisa boa que você já está aí. Muito bom. Quero agradecer a você por você estar conosco nessa manhã. É muito bom tê-los conosco. É o momento de nós tomarmos café juntos, né? Eu daqui, você daí. Vamos tomar o nosso cafezinho. E nesse momento muito especial porque não é qualquer café. É café com palavra. Então, pega o seu café aí e aproveita, pega esse link e chama todo mundo, né? Chama todo mundo, manda aí para teu parente, teu vizinho, manda o pessoal da tua célula, diz que já começou, né? Abençoe alguém, se é maravilhoso para você, vai ser extraordinário para alguém, vai ser edificante para outra pessoa. Então, seja muito bem-vindo e faz esse favor aí, se você ainda não é assinante do nosso canal, não segue o nosso canal, segue e clica no sininho para que você ative o sininho para você ser avisado das próximas lives, das próximas transmissões que nós fizermos, dos próximos vídeos. O YouTube vai avisar você para você ficar ligado sempre no Somos MIC, o canal do Ministério Internacional em Células. Então, é muito bom estar com você, você que está aí no seu carro, na sua casa, trabalhando, você que está na cozinha, você que está indo para o trabalho, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos ministrar uma palavra muito especial, queridos, que é transformando o amargo em doce. Transformando o amargo em doce. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 15. Livro de Êxodo, capítulo 15, nós vamos ler do verso do 22 ao 27. Êxodo 15, do 22 ao 27. Êxodo é o segundo livro, tá? Facilzinho você achar. Diz assim a palavra do Senhor. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Ele clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto aos seus olhos, inclinares os seus ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e haviam ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas, transformando o amargo em doce. Você sabe que esse episódio é logo em seguida, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, né? Você sabe da história, o povo, Deus tirou o povo do Egito, né? Eles passaram ali pelo Mar Vermelho, o Mar Vermelho se abriu, eles atravessaram e entraram no que a Bíblia chama de deserto de Sur, que é logo após já a travessia do Mar Vermelho. E eles andaram 3 dias e acharam ali um poço de água, né? E quando foram beber aquelas águas, as águas eram amargas. Na verdade, aquelas águas eram águas contaminadas, eram águas que adoeciam, né? Alguns especialistas dizem que aquela água dava desinteria. Você imagine, tinha cerca de 2 milhões de pessoas, né? Cerca de 2 milhões de pessoas no deserto. Imagine esse pessoal tudo com desinteria, né? E eles foram tomar aquela água, estavam com muita sede, e eles começaram a reclamar contra Deus. E disseram assim: por que o Senhor nos deixou? Trouxe a gente para morrer no deserto?
Como é que o Senhor nos tira do Egito, que lá a gente tinha água, e vem para cá para a gente morrer no deserto? Que sentido faz? E Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou a ele um arbusto. Um arbusto, disse assim, olha aí o arbusto, pega esse arbusto, joga na água. E quando jogou na água, a água se tornou doce. E diz que esse poço, essas águas estão doces até os dias de hoje, né? A localização desse poço é o seguinte, quando a gente sai do Cairo, da capital do Cairo, para a gente ir para as montanhas do Sinai, porque o Sinai não é só uma montanha, é uma cordilheira, tá? É uma cordilheira de montanhas. Então, quando a gente sai do Cairo, a gente atravessa pelo deserto, a gente vai passar pelo Canal de Suez, né? A localização geográfica hoje desse poço. Quando a gente atravessa o Canal de Suez, que é muito famoso, né? E foi uma das causas da Segunda Guerra Mundial, a gente atravessa o Canal de Suez, logo em seguida, né, poucos quilômetros depois, nós vamos chegar neste lugar que se chama Mara. E eles deram o nome de Mara porque a palavra Mara significa amargo. Amargo. Então, eles deram o nome de Mara porque as águas eram amargas. Tá? Só que, irmãos, vejam, Deus usou Mara ali para trazer uma experiência extraordinária para aquele povo. Tá? Uma experiência. E eu quero trazer pelo menos 5 direções de Deus que vai transformar o amargo da nossa vida em doce. Pelo menos 5. 5 direções de Deus que vai transformar o amargo da nossa vida em doce. A primeira direção de Deus é que Deus usou Mara para fazer avaliações, né, levar o povo a fazer avaliações para as correções de rota. Veja, eles estavam começando uma jornada com Deus. Né? Ali, até a travessia do mar, era meio tumultuado, né? Porque o faraó veio com seus cavaleiros contra eles, e eles estavam ali muito angustiados, com medo, né? Dizendo, como é que nós vamos fazer? Tá? E ali Moisés abre o Mar Vermelho, então foi uma situação muito tumultuada. Tá? Mas, a partir daquele momento que eles atravessam o Mar Vermelho, eles começam uma nova jornada. Só que essa jornada vai começar uma nova jornada com Deus. Eles não estavam acostumados. Eles eram escravos, onde eles não estavam acostumados a essa jornada de andar com Deus. E eles iam começar. E para começar, Deus levou eles a fazer uma avaliação de rotas. Né? A primeira coisa, fazer uma avaliação de rotas. Por quê? Porque, veja, para a gente as coisas darem certo na nossa vida, a gente precisa começar da forma certa. Tá? Isso é extraordinário. Tá? Então, vai dar certo quando começar certo. Então, nunca comece coisa errada porque vai dar errado. Já tá sabendo, irmãos. Não é profecia, é princípio divino. Eu não estou profetizando na tua vida que se você começa errado, vai dar errado. Isso é um princípio divino. Né? Porque existem princípios que a gente não foge dele. Por exemplo, se você comer muito sal, né? Claro que vai ter uma tendência enorme de você ficar hipertenso. Entende? Aí você vai dizer, mas isso é uma profecia na minha vida? Não, é uma profecia. É uma ordem natural das coisas. Então, começar as coisas certas é um princípio divino que nós precisamos respeitar esses princípios divinos. Esse princípio. Porque senão vai dar errado. Então, nunca comece. Tá? Então, se você começou alguma coisa errada na vida, não tente consertar, desmanche. Desmanche e comece do zero. Mas não bote remendo. Jesus disse que não se bota remendo novo em roupa velha, porque a roupa se rasga e o remendo fica. Né? Do jeito que o Senhor não bota, não é, o Espírito Santo, né, vinho novo em odres velhos. Tá? Então, o Senhor, primeiro, ele tem que nos renovar. Então, essa trajetória tem que começar da forma certa. E a trajetória, ela começa, né, com a nossa vida diante do Senhor e começar uma jornada de fé. Porque é a fé que iria trazer a provisão divina para o deserto. E é a fé que vai trazer a provisão divina para a sua vida. Então, a sua vida, ela é movida
pela fé. É a fé que supre as tuas necessidades. Não são os teus recursos, porque os teus recursos são pequenos para resolver o teu problema, para realizar os teus sonhos. Mas tem um que pode realizar, e você ativa esses recursos do reino pela tua fé. A segunda coisa que o Senhor nos ensina é que a gente precisa trazer à memória o que pode nos dar esperança. Precisamos trazer, isso é a Lamentação de Jeremias 3:22, né? Lamentação de Jeremias 3:22. Eu trago à memória aquilo que pode me dar esperança. É que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Olha que palavra tremenda para você começar a sua manhã, irmãos. Traga à memória o que pode te dar esperança. Não traz à memória o que traz tristeza, o que traz angústia, o que traz preocupação. Tá? Porque qual era a ideia de Deus? A ideia de Deus, irmãos, é que ele sempre vivesse na mente com o Deus que abriu o mar vermelho. Entende? Então veja, quando eles encararam o primeiro problema, eles já esqueceram o tanto quanto Deus fez. O Deus que tirou do Egito com a mão poderosa, que enviou 10 pragas sobre o Egito e não sobre o povo de Israel, né? Sobre os israelitas. 10 pragas, e a última praga, a praga da morte dos primogênitos, dos homens, dos animais, né? O filho do faraó morreu. Eles viram, né, o mar se abrir, eles atravessaram a experiência de atravessar o mar a pés enxutos, de eles verem Faraó com seus cavaleiros, né, se afogarem no mar. Então, eles tinham que ter na mente esta visão. Então, você tem que ter na mente as maravilhas que Deus já operou, os milagres que Deus já fez, o quanto Deus já realizou na tua vida, e não uma dificuldadezinha que aparece na tua frente agora, irmãos. E não essa coisinha pequena que surgiu, mas isso não vai te engolir, isso não vai te destruir. Você precisa trazer a memória, né? E é interessante porque Deus, ele começa as jornadas na nossa vida com coisas mais difíceis. Você sabia? Né? Quer ver eu digo sempre esse exemplo, né? Uma coisa muito interessante, você vai, esses parques, sei lá, ou parque aquático, ou parque de diversão, você procura primeiro o brinquedo mais casca grossa que tem, o que dá mais medo, e vai nele, e vá nele. Sabe o que é que vai acontecer com os outros? Você não vai ter medo mais de nenhum, porque quando você pega, né, o difícil logo de frente, irmãos, olha, os outros vão ficar muito fácil. Então, essa era a visão do Senhor, né? Se eles pegassem uma dificuldade logo no início, todos os probleminhas que viriam ia ser nada, ia ser fichinha diante deles. Eles iam encarar aquilo com muita tranquilidade, porque eles já tinham vivido coisas grandes de Deus, tá? Então, a nossa referência não deve ser a dificuldade do presente, mas os milagres do passado. Entendeu? Os milagres do passado é a nossa referência, sim, irmãos. É a nossa referência, tá? E a outra coisa que Deus nos ensina com Mara é que Deus responde quando clama, mas emudece, fica mudo. Tá? Não atende quando a gente reclama. Há uma diferença muito grande ali entre o povo e Moisés, porque o texto diz assim, ó, o verso 24 e 25. O 24 diz: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? Tá? O povo murmurou contra Moisés. Então, e Deus não deu ouvido à murmuração desse povo, como Deus não dá ouvido à reclamação nenhuma. Tá? Deus não dá ouvido à reclamação, Deus dá ouvido quando a gente clama. Olha a diferença do verso 25. E ele, Moisés, né, clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore. Ou seja, Deus mostrou uma saída quando houve um clamor, não quando houve uma reclamação, não quando houve uma murmuração. Então Deus não te atende quando você murmura, mas te atende quando você clama. Tá? É o teu clamor que Deus ouve, e não a tua murmuração, e não a tua reclamação, e não o teu mimimi. Deus não ouve mimimi. Tá?
Deus não ouve esse sentimento de coitadinho, dizer, eu não presto, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, eu sou mais pobre, é por isso, eu sou negro, pobre, não é preto e favelado. Acaba com esse negócio. Deus não ouve essas coisas, essa baboseira, não. Deus ouve clamor. Você está precisando de algo, você quer um milagre na tua vida, deixa de reclamar. Comece a pedir, comece a clamar ao Senhor. Aí o Senhor vai te mostrar. E é tremendo porque a solução está mais perto da gente do que a gente imagina. Quando a gente clama, a gente fica cego. Reclama, né? Quando a gente reclama, a gente fica cego. O povo reclamou e Moisés clamou. Quando Moisés clamou, o Senhor disse assim, eis aí um arbusto, né? Eis aí um arbusto. Agora entenda, irmãos, olha que coisa interessante. Aquele arbusto sempre esteve lá. A solução sempre esteve lá. Ele é que não via. Então, quando o povo começou a reclamar, eles não viam a solução. Lógico, você está ocupado reclamando. Né? É lógico que sim. Né? Então, quando Moisés clamou, o Senhor disse, eis aí um arbusto. O arbusto, a solução, arbusto já estava lá. A solução já estava lá. O que Deus faz ele nos faz enxergar a solução que já existe, que já está pronta. Então, o Senhor não mandou eles para Mara à toa, para eles morrerem de sede. Ou para tomarem água que eram contaminadas, águas amargosas, águas que adoeciam. O Senhor nos levou. Quando o Senhor leva você para algum lugar, Ele já tem a solução. Quando o Senhor bota você diante de um problema, é porque a solução já está pronta também. O que faz a diferença é a tua atitude diante dos problemas. Se você é o reclamão ou se você é aquele do clamor. Isso fez a diferença diante do povo. Outra coisa que Deus nos ensina é que Ele usou Mara para tratar, né, a insegurança do povo. Porque a gente não pode começar uma jornada sem confiar no Senhor. A gente precisa começar uma jornada na nossa vida em plena fé, em plena confiança de que Deus vai conosco. Então, se Deus te chama, se Deus te leva, se Deus te conduz, pode crer que primeiro que Ele não te abandona, Ele vai com você. Segundo, que Ele tem os recursos que você precisa para cumprir a missão, para cumprir o propósito, para cumprir o caminho que Ele te chamou, que Ele já estabeleceu na sua vida, né? Então você precisa confiar no Senhor, irmãos, que nós vamos ser bem-sucedidos, porque a insegurança gera medo e medo paralisa. Foi exatamente isso. Eles ficaram inseguros sobre a provisão de Deus, sobre Deus estar com eles ou não, né? Embora tenham tido experiências extraordinárias dias anteriores. Veja que foi a diferença de 3 dias, gente. 3 dias, o texto diz isso, né? Assim que eles atravessaram o Mar Vermelho, pelo caminho de 3 dias, eles encontraram Mara. Então, 3 dias eles já esqueceram o Deus que abriu o Mar Vermelho. O Deus que afundou o faraó. Em 3 dias eles esqueceram da Páscoa. Eles esqueceram da morte dos primogênitos, das 10 pragas do Egito, em 3 dias. Por quê? Porque encontrou uma situação em que trouxe insegurança, essa insegurança gerou medo, e esse medo paralisou e transformou eles em murmuradores, e Deus não ouve murmuradores. Outra coisa que Deus nos ensina é trazer a nossa necessidade de assumir missão de Deus, né? Nós precisamos de coisas, precisamos de soluções, mas tudo isso nós estamos submissos ao Senhor, né? E Ele nos leva a situações que Ele nos prova para saber o quanto somos submissos ou não, o quanto estamos dispostos a estar debaixo. Submisso é uma missão abaixo, né? Então a nossa missão está abaixo da missão de Deus. Isso é submissão. Entendeu? Ou seja, a missão de Deus é maior do que a nossa, o chamado de Deus é maior do que o nosso, né? O propósito de Deus é maior do que o nosso, o sonho de Deus é maior do que o nosso. Está lá, Isaías 55, os meus pensamentos são maiores do que os teus pensamentos, diz o Senhor. Então, é trazer a nossa necessidade, a submissão a Deus. Então, aquilo que nós precisamos submeter antes ao Senhor, né? E por último, queridos, para a gente encerrar, veja, Deus queria mostrar ao povo que Deus sempre tem o melhor para eles. Deus sempre tem o melhor para nós. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Então escreve aí, né? Eu recebo essa palavra para mim. Veja, Deus sempre tem o melhor. Então, o que acontece? Eles estavam ali brigando por causa de Mara. E Mara, não, a gente vai morrer e não sei o quê.
Olha o que aconteceu, verso 27, né? Do texto que nós lemos de Êxodo 15. Verso 27 diz assim: então vieram a Elim. Então eles saíram dali, né? De Mara, tá? Onde Deus transformou o amargo em doce. Mas Deus tinha um plano muito melhor do que transformar amargo em doce. Porque às vezes você vê Deus agindo e se paralisa naquela situação que Deus agiu. Onde Deus tem muito mais para você, onde algo extraordinário está esperando mais na frente. Então não fica parado aí. Tá? Não se detenha em Mara, porque Deus vai te levar para Elim. O que é que tinha Elim? Elim tinha a seguinte coisa, verso 27. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali acamparam junto das águas. Olha, o que é um poço de água diante de 12 fontes? E não só isso, irmãos. Em Mara eles tinham água num poço. Em Eli eles tinham 12 poços. Em Mara não tinha nada a não ser um poço. Mas em Elim tinha 70 palmeiras, lugar de descanso e de refrigério. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Para cada situação de Mara, Deus tem sempre um Elim para te levar. E o Elim é o lugar das 12 fontes e das 70 palmeiras. Irmãos, porque às vezes a gente fica paralisado, né, em um lugar onde Deus quer nos levar para uma situação muito melhor. Deus tem algo muito especial para você lá na frente. Deus tem algo muito bom preparado para você. Você precisa começar essa jornada confiando no Senhor, na provisão de Deus, que aquele que te chamou é fiel. Né? Por isso que o escritor de Hebreus diz assim: guarda firme a confissão da vossa esperança, porque aquele que prometeu é fiel. Então guarda o teu discurso, guarda a tua palavra. Né? O discurso do quê? O discurso da promessa. O discurso de que Deus, ele é provedor daquilo que ele prometeu para você. Então, para cada situação amarga, Deus não só transforma o amargo em doce, como ele te leva para algo melhor. Então chegou o tempo de Deus transformar na tua vida o amargo em doce. Chegou o tempo de Deus te levar para Elim. Chegou o tempo de refrigério na tua vida, na tua casa, nas tuas finanças, na tua alma, na tua saúde. Chegou o tempo da cura. O tempo de Deus curar o teu corpo, curar a tua alma, curar a tua mente, curar o teu espírito, curar a tua casa. Chegou o tempo das 12 fontes e das 70 palmeiras. Não fica detido lá em Mara. Deus tem coisa melhor. Avance para o que é melhor. Porque Deus vai transformar o amargo da tua vida em doce. O amargo da tua vida em doce. E eu quero orar por você nessa hora. Quero clamar pela sua vida. Eu quero levantar um clamor, né? Não só que o Senhor transforme a Mara, o amargo da tua vida em doce, mas que o Senhor também te leve a Elim, onde há refrigério e descanso, onde há suprimento, refrigério e há descanso. Então, mesmo no deserto, o Senhor cuida de você e tem algo extraordinário para você. Mesmo no deserto, tem oásis no deserto para ti, irmão. Minha irmã, você que está ouvindo essa palavra, Deus vai transformar o amargo da tua vida em doce. Eu vou fazer essa oração. E Deus vai remover da tua vida o amargo. Vai remover da tua vida aquilo que você tem te adoecido. Aquilo que tem te paralisado, aquilo que tem te colocado medo. Mas Deus também está provando você nessa situação. Tá? Porque o Senhor quer te preparar para algo melhor que vem aí. E eu creio nessa palavra. Se você crê, coloque aí, escreve aí, eu creio, eu recebo esta palavra na minha vida. Vamos orar, queridos. Eu quero orar por você, Pai. Em nome de Jesus, eu quero interceder, eu quero clamar ao Senhor pelas maravilhas que o Senhor tem operado na vida dos teus filhos, Senhor. O Senhor não nos tirou do Egito à toa. O Senhor nos tirou do Egito para algo muito extraordinário.
E não são as águas de Mara que vão nos deter, Senhor. Porque o Senhor transformará o amargo da nossa vida, da vida desses que estão nos ouvindo agora, em doce hoje. Mas é extraordinário porque o Senhor não fará só isso, o Senhor também vai tirar. Mara, para nós é um tempo de passagem, é um milagre, mas é um tempo de passagem. E que o Senhor nos levará para Elim, onde há 12 fontes e 70 palmeiras, lugar de refrigério, lugar de refúgio, lugar de descanso e lugar de provisão. Pai, eu quero profetizar na vida dos teus filhos que estão nos ouvindo nessa hora esta palavra, para a glória do teu nome, Jesus. Amém e amém e amém. Aleluia, glórias a Deus, irmãos, que coisa boa. É extraordinário estarmos juntos. Você gostou dessa palavra? Essa palavra foi tremenda para você, né? Escreve aí, queridos, bota aí nos comentários se isso foi extraordinário, se você recebeu essa palavra, né? O amargo da tua vida foi removido hoje em nome de Jesus. Muito bom, queridos, sejam, né? Eu agradeço a vocês, sejam sempre bem-vindos aqui à nossa live Café com Palavra. Quero te dizer que no próximo domingo nós vamos ter batismo no culto das 17 horas, somente o culto das 17 horas, tá? Vamos ter batismo no próximo domingo, ok? Então eu espero vocês lá, mande todo mundo que vai se batizar. Tem um estudo na sexta-feira agora, sexta-feira, 19h30, tem um estudo bíblico lá na igreja para quem vai se batizar, tá? Você precisa dar o número, fazer a inscrição, a gente vai colocar o link aí para você se inscrever, botar o número da sua camisa, porque quem vai se batizar precisa comprar a camisa, tá? Você procura lá o Mix Store para se informar o valor da camisa e você vai comprar a camisa que é sua, tá? Você não está pagando batismo, você está comprando a camisa que é sua, vai ser para você, tá certo? E você vai lá, compra a sua camisa para domingo que vem, às 17 horas, ter batismo na nossa igreja. Tá bom, queridos? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, uma semana de bênção, semana de vitória, cheia da presença do Senhor. Quero dizer que eu amo vocês, né? E Deus abençoe a sua vida, graça e paz, queridos. Uma semana abençoada. Beijo, amo vocês.